Uma boa noite a todos. Vamos começar nossa reunião hoje de quarta com as crianças. Eric sugeriu um tema, um assunto, estava pensando, e aí eu não sei se Eric está podendo falar como é que está aí, mas se Eric puder só dar uma introdução aí, Eric, para a gente iniciar, trazer algum pensamento aí para a gente entender o assunto que a gente vai conversar hoje, e o Senhor vai ajudando a gente aí na medida do possível. Como é que você está aí? Consegue pelo menos dar uma introdução aí? Sim, consigo sim. Boa noite a todas as crianças. É, Baseado nas outras reuniões, né, que a gente estava falando, sobre a questão dos cuidados que a gente tem que ter com a palavra do Senhor, ficarmos atentos a ela, porque existem muitos enganos, né? A gente estava falando na penúltima reunião sobre coisas lícitas e coisas ilícitas, né? Que a gente tem que tomar cuidado, se ater ao que a palavra de Deus fala, é, olhar aquilo que Deus está nos direcionando através da Bíblia, né, que é a sua palavra. E partindo desse ponto, eu não sei se vocês já ouviram falar no anticristo, mas se o Senhor permitir, a gente vai estar falando da pessoa do anticristo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o espírito do anticristo. Vou pedir Dal para colocar um versículo aí, dois versículos para a gente, que está em 1 João 2, versículo 22. No versículo fala assim: Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, o espírito do anticristo nada mais é do que hoje já está, né, operando neste mundo, e já operava também naquela época, são pessoas com atitudes, com falas e com discursos que negam que o Senhor Jesus ele é Deus, né? Essa é uma característica do espírito do anticristo. A segunda característica a gente vai ver em um outro versículo daqui a pouco, que é negar que o Senhor Jesus ele veio em carne, ou seja, que o Senhor Jesus ele encarnou, né? Eles acham que foi de outra forma. Tem outras também que negam também que o Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo tangível, né? Fala que o Senhor Jesus ressuscitou só como espírito, que o Senhor Jesus não é um homem que está vivo nos céus. Então, todo aquele que nega essas verdades, ele tem esse espírito do anticristo, que nada mais é de contrário a todas as coisas que afirmam quem é a pessoa do Senhor Jesus. E o outro versículo também está em 1 João, 1 João 4, versículo 3. E aí ele fala assim: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, crianças, hoje, não sei se vocês já tiveram a experiência de ouvir pessoas falarem que o Senhor Jesus ele não é Deus, que ele é apenas filho, né? Ou falar que não, o Senhor Jesus ele não encarnou, foi de outra forma, né? Então, todas as pessoas que falam isso aí, elas têm esse espírito do anticristo. Infelizmente, tem doutrinas que são anticristo, né? Mas que estão inseridas em denominações que são ditas cristãs, né? Que falam que creem no Senhor Jesus, que creem em nosso Deus e Pai, mas está embutido aí essas mentiras, né? Eles negam a verdade. Aí eu vou deixar aí com o Elton para ele falar mais um pouquinho para vocês.
Eu estava pensando, criança, enquanto o Eric falava aí, existe um existe um opositor, né, que ele é contra e trabalha contra o Senhor Jesus Cristo, contra Deus, contra as coisas de Deus, contra os filhos de Deus, contra os salvos, todos ou todos aqueles, né, que pertencem a Deus. É um opositor, digamos assim, bem incansável. É o tempo todo ele está trabalhando para bagunçar, para enganar, para confundir as coisas de Deus e o povo de Deus. E essa, digamos assim, essa pessoa, vou usar essa palavra assim, essa pessoa é Satanás. Então, por trás disso tudo, né, que é esse espírito do anticristo aí, o próprio anticristo que vai aparecer futuramente, está sempre Satanás, né? Ele era um anjo, né, que cuidava das coisas de Deus, mas ele se rebelou, ele quis ser como o Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, e ele foi expulso da presença de Deus. Ele não tem perdão, né? A gente sabe que os seres humanos ainda têm perdão. Há uma provisão de Deus para, porque os seres humanos também pecaram, né? Como os anjos pecaram. Só que para nós ainda tem uma chance. É crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, como Estezinha leu lá no versículo de Atos 16:31. Só que para os anjos caídos, Satanás e os outros que acompanharam ele na desobediência dele, esses aí não têm mais chance de salvação. Não há perdão para anjos. E aí ele, sabendo disso, então ele faz o quê? Como ele sabe que ele já está perdido, condenado ao lago de fogo eternamente, ele fica agora atrapalhando, bagunçando, enganando tanto os incrédulos, né, que ele engana, prometendo liberdade, prometendo uma vida boa, prometendo várias coisas, só que ele não dá nada porque ele não tem nada, e aí vai ganhando tempo até o dia que a pessoa morre sem crer no Senhor Jesus Cristo e infelizmente é condenado. Mas ele trabalha também para enganar e atrapalhar o povo de Deus. E aí eu estava lembrando, enquanto ele falava, de uns versículos que a gente já viu eles, e eu vou pedir só para pôr aí para a gente relembrar. Vou falar rapidamente aqui, George já ajuda aí também, que lá em Gênesis, depois que Deus criou o homem, colocou lá no jardim, olha ele aí, já, Gênesis 3, eu acho, olha ele aí, Satanás já bagunçando as coisas, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí a gente conhece o resto da história, né? Ela enganou a Eva, ele enganou a Eva, né? Satanás enganou a Eva. E ela comeu, desobedeceu, por isso que hoje nós sofremos por conta do pecado que entrou aí no mundo, pela desobediência aí de Eva sendo enganada por Satanás. Tem um outro versículo que eu lembrei também, que está em Mateus 2. A gente até estava lendo semana passada um pouco desse assunto. Versículo 16. Olha também Satanás aí, ó, tentando atrapalhar os caminhos de Deus aqui neste mundo para a bênção dos homens. 16, ó. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se imundo e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, a cidade onde o Senhor Jesus tinha nascido, né? E aí os magos disseram mais ou menos o tempo, né, que eles tinham tido essa revelação do nascimento do Senhor, e ele fez as contas, achou que dava mais ou menos 2 anos, ele tentando, sendo ali com certeza por trás Satanás,
estava ali enganando, né, ou agindo ali por meio de Herodes, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, tentando atingir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando criança. Então, em tudo, Satanás ele está tentando corromper, bagunçar e atrapalhar os caminhos de Deus. E embora ele não vá conseguir, né, no final, o Senhor vai destruir ele, acabar com tudo, né, com ele, lançar os anjos caídos também no lago de fogo, mas aqui ainda, né, ele, enquanto o Senhor não faz isso, ele está corrompendo os homens, atrapalhando o povo de Deus aqui na terra, e com certeza as pessoas que foram enganados por essa mentira, como ele que falou lá, ó, eles não confessam que o Senhor Jesus veio em carne, ou seja, que o Senhor Jesus é Deus, que ele sempre existiu, ele é eterno e ele veio aqui neste mundo, né, nasceu de Maria, né, tomou a forma humana para cumprir a sua obra de redenção ali na cruz. Eles não confessam isso. Quem está por trás desse engano que está iludindo essas pessoas, né? Satanás. Então é muito assim, é muito perigoso isso, né? Porque ele trabalha com engano. Então, como o Eric falou aí, a gente deve estar atento sempre, porque o que é um engano? O engano é uma coisa que a gente não percebe. A gente está crente que está fazendo uma coisa certa, está indo certo, né? Como a gente se engana num caminho que a gente toma às vezes? Está procurando uma rua, aí a gente já até passou por ali, aí a gente vai e segue naquela rua achando que está no caminho certo. Lá na frente, quando já começa a ver as coisas tudo diferente assim, mas eu acho que não é que não, eu estou enganado. Mas quando a gente se engana, quando a gente percebe que a gente se engana, quando a gente já está longe, né? Então é tomar cuidado porque o engano é justamente a palavra isso, a palavra fala disso, né? É uma coisa que a gente não percebe, a gente é pego, né, de surpresa quando a gente já caminhou bastante no engano. Então, e muitos nem descobrem que estão enganados, né? Só pela misericórdia de Deus mesmo, para tirar a pessoa desse engano aí que Satanás enredou as pessoas aí com essas conversas aí, né? Conversas de que o Senhor Jesus não é Deus, ele só foi um homem, né, que nasceu aqui no mundo, um homem comum, que poderia pecar como nós, nada disso. Isso é engano de Satanás. O Senhor Jesus é Deus, ele é Deus, criador de todas as coisas, não pode pecar, nunca pecou, né? Ele não pode pecar porque ele é Deus, né? Deus não peca, Deus é santo. O homem peca, né? Os anjos pecaram, a gente peca, Deus não. Deus é a parte do pecado. Qualquer tipo de, né? Deus é luz e nele não há treva alguma. Então é sempre Satanás por trás disso aí e de todo engano que ele pode levar tanto os incrédulos quanto nós cristãos também a entrar, né, a cometer algum engano. Vou deixar aí para a George ajudar um pouco também aí, a gente compreender melhor aí sobre esse assunto. É isso mesmo. E eu pedir dar para voltar naquele versículo que fala sobre o espírito, né, do anticristo. Acho que é lá em 1 João, aqui. E todo espírito é esse mesmo que a gente tá lendo? Acho que Acho que esse a gente não chegou a ler não, mas esse também ajuda, viu, Jorge? é. Não, Eu vou ler aqui. eu li esse aí Oi? também.
é um que fala que o espírito do anticristo já está no mundo. É esse? É esse aqui mesmo. É porque eu tenho um negocinho aqui na frente da minha tela. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. E um ponto, crianças, que a gente precisa entender que o espírito do anticristo, no caso, fala da influência, né? É o que Eric vai trazer na próxima reunião, que fala da pessoa do anticristo. Tem a pessoa do anticristo, né? Que é o anticristo que vai vir lá no futuro. Ele não está aqui ainda, mas o que já está aqui no mundo, essa influência, né? Que é as pessoas que vêm nesse caráter, nessa má doutrina, nessa influência do anticristo, que é o que? Se opor a Deus, né? Se opor a essa verdade, essa doutrina de que Cristo é Deus. E tem dois versículos que eu lembrei aqui também. Um deles, inclusive, a gente já até leu aqui, crianças, que é o Evangelho de João, capítulo 1. Só para a gente relembrar, né? Que como Eric, como o Elton tinha falado aí, isso é uma má doutrina, né? Que algumas pessoas, né? Certas seitas, religiões, vêm pregando, né? Nesse espírito do anticristo, né? Com essa influência de negar a divindade de Cristo. Isso é uma má doutrina, uma doutrina diabólica, que não vem de Deus, né? E a gente vê a verdade na palavra de Deus como a gente mesmo já meditou. Aqui no Evangelho de João, por exemplo, a gente vê aqui, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ao decorrer dessa passagem, a gente vai entender que esse Verbo é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus. Aí a gente diz assim, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão, não as compreenderam. Aí ele vai falar de João Batista aqui, né? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ou seja, ele veio para falar de Jesus. Não era ele a luz, ou seja, João Batista não era a luz, mas para que testificasse da luz, que é Jesus. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Aí já está falando do Senhor de novo. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, que é o povo judeu, né? O Senhor primeiramente veio para o seu povo, né? Lembra que Jeová, ele tratava com o seu povo de Israel, e quando ele veio em carne, ele veio continuando tratando com o seu povo de Israel, né? Por isso que está dizendo aqui, ele veio para o que era seu. Mas esse povo rejeitou ele, rejeitou o Senhor e lançou ele na cruz, né? E por isso diz, e os seus não receberam, né? O povo judeu
rejeitou o Senhor Jesus. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, já está falando de nós, né? Que cremos no Senhor Jesus e recebemos esse poder de ser feito filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí ele fala aqui, ó, lembra no início falando do verbo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E tem um outro versículo também, criança, lá em 1 João 5:20. Aí diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá vendo? A própria palavra, né, confirma, não só aqui, mas em muitos versículos, muitas passagens, desde o início da Bíblia até o final, nos mostra que sendo o Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, ou seja, sendo Deus igualmente com o Pai, né? Então, a gente vê essas confirmações na palavra, então a gente precisa crer o que está escrito na palavra de Deus, né? O que Deus ele nos deu entendimento, como está falando aqui, para conhecermos o que é verdadeiro. E a gente encontra na palavra de Deus, né? Como a gente já viu o versículo lá, a passagem em João, a gente viu aqui, tem outras passagens também, muitas, né? Que comprovam a divindade do Senhor Jesus, né? Então, a pessoa que vem nessa influência, né, negando a divindade de Cristo, né, querendo diminuir, né, o Filho de Deus, né, falando que é um ser evoluído, né, ou então que foi um ser criado, essa pessoa está mentindo. E tem uma passagem também, só para terminar, tentando lembrar agora, que nos exorta quando tal pessoa vem nessa má doutrina, vem nessa intenção de nos ensinar essa mentira, né? Se o Elton, ou o Eric, ou o Dal tiver lembrado, deixa eu ver. Você lembra um trecho da palavra? Acho que é todo aquele que não persevera na doutrina de Cristo. Não sei se é esse, peraí.
Acho que é 2 João. É, aí. Aí, Isso. A gente pode até pegar mais um pouco o contexto, Dal. É interessante, né? Parece que ele fala aí, versículo 7. Ou no versículo 6. Não, versículo 7 mesmo. É, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Lembrando que, que confessar que Jesus veio em carne é confessar que o Senhor Jesus, ele veio e assumiu uma forma humana, ou seja, que quer dizer que ele já existia antes, né? Ele não nasceu, não passou a existir agora, mas já existia antes, na eternidade, com o Pai. E veio em carne, ou seja, veio e assumiu uma forma humana, né? Um corpo humano. Nasceu, quer dizer, veio corpo humano por meio ali de Maria, né? As quais não confessam que Jesus veio em carne, este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Aí ele vem falar aqui, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera, pode subir um pouquinho? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, a doutrina é que Cristo é o Filho de Deus, ou seja, que Cristo é Deus. Que não prevarica, que não persevera nessa doutrina, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Por, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Ou seja, essa doutrina, né, maligna, que não vem de Deus, né, mas sim de Satanás, como o Elton tinha falado, né, nesse espírito do anticristo, né, que é influenciado por Satanás, né, e essa influência tem como objetivo diminuir a pessoa de Cristo, né, ou seja, mostrando ele como qualquer outra criatura ou um ser evoluído, alguma coisa, e não mostrando como quem ele realmente é, o Filho de Deus. Aí as pessoas que vêm nessa doutrina, né, com essa intenção de nos ensinar essa mentira, nós não devemos nem receber, é o que diz na palavra. Por quê? Porque eles estão vindo nessa doutrina, essa má doutrina. É esse ponto que eu queria
trazer também, aí se o Elton, o Eric ou o Dal quiserem falar mais alguma coisa. Então, crianças, são 9h02, né? Chegou nosso horário, se é que não tiver mais nada, Dal também. A próxima semana, se eu permitindo, a gente vê mais um pouco sobre vai ver sobre a própria pessoa do anticristo, né? Que a gente viu o espírito do anticristo, né? Um pouco. E, se eu permitindo, a gente vê mais, é bom desde novinho assim, a gente, como vocês, a gente buscar compreender, entender um pouquinho, né? Claro que o Senhor vai dar a compreensão a cada um de vocês na medida que o Senhor entender, porque à medida que o tempo avança e o Senhor se aproxima de vir, né? Satanás ele vai investir mais em todo tipo de engano, né? De várias formas. E a gente tem que estar, como o Eric falou aí no início, ó, atento ao que está escrito na palavra, para a gente também não ser enganado, né, por conversas que não são bíblicas, que não são de acordo com o pensamento de Deus, que qualquer um de nós, se não tomar cuidado, a gente pode ser enganado, né? Satanás ele é astuto, né? Fala que age com astúcia, então ele sabe muito bem como fazer as coisas para parecer que não é um mal em si. Faz parecer que não é um mal a coisa, mas a coisa é má. A gente só descobre, ou se descobre, né? Às vezes a gente nem descobre, segue no engano, como muitos aí têm seguido no engano, infelizmente. Nunca vão perceber que foram enganados até o dia que, digamos assim, acordar no lago de fogo, né? Então, é sempre bom a gente ficar atento desde cedo a muitas dessas coisas aí, e uma dessas coisas é o que a gente está vendo hoje aí, que é essas conversas que o mundo tem aí sobre Cristo, que não é a verdade. Então são 9h04, passamos um pouquinho aqui do nosso horário. Vou pedir para tirar a gravação, por favor.